passo a bola com você para a gente seguir adiante. Agora, o bloco 2 vai ficar por minha conta. Com a sua ajuda, Tá né? bom. Eu tenho um punhado de dado que eu vou precisar da sua ajuda aí. Bom, Kennedy, vamos mudar o canal, vamos falar não de crime organizado, mas de política organizada, que muita gente gosta de dizer que é a mesma coisa, mas não é ainda. E a minha pergunta para você, Kennedy, é o que está por trás do plano do Lula ao trazer para o seu lado a Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, que era até outro dia funcionária do atual prefeito, e do presidente do Senado, eh, senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. O que o Lula quer com esse movimento? Ô Zé, é realpolitik pura. O Lula está vendo que no terceiro mandato dele ficou mais difícil governar o Brasil. A gente falou disso ontem um pouco com o Fábio de Sais Silva, você mesmo lembrou, enfim, como é que a composição de maiorias no Congresso ficaram mais complicadas, a hipertrofia do poder do legislativo. E, enfim, tem um debate com a extrema-direita num cenário de redes sociais agora, que é bem diferente de quando o Lula chegou ao poder há 20 anos, quando ele assumiu no primeiro mandato em 2003. Lá se vão 21 anos, né, Zé? Estamos no, já passaram de 2 décadas. Então é outro Brasil. E ele viu em 2022 como foi complicado derrotar o Bolsonaro. Um Bolsonaro que teve uma gestão desastrosa da pandemia, como você lembrou, abriu mão de exercer o poder, entregou, terceirizou para o Congresso. Foi mal na economia, um ministro da Economia que foi um desastre, terminou desmoralizado o Paulo Guedes, e mesmo assim foi aquele segundo turno apertado. E aí, o Nordeste é sempre uma fortaleza eleitoral do PT, é uma tradição isso, o Lula quer que continue sendo assim, mas ele está preocupado em fortalecer dois palanques fundamentais para a reeleição dele em 2026. O Lula está caminhando para ser o candidato à reeleição. Né? Do jeito que as coisas estão postas hoje, será ele. Ele fez lá a cirurgia, ele está com mais vigor, quem conversa com ele, quem teve com ele vê que ele está fisicamente melhor do que ele estava antes de fazer a cirurgia no quadril. Então, o cenário de hoje, no Brasil, 3 anos são uma eternidade, o cenário de hoje é um Lula candidato à reeleição em 2026. E aí, trazer a Marta Suplicy de volta para o PT fortalece o PT paulistano. A Marta foi uma prefeita importante na cidade de São Paulo, tem uma marca nas periferias. O Boulos, Guilherme Boulos, candidato do Lula, o Boulos é do PSOL, abriu mão da candidatura dele ao governo do Estado em 2022 para apoiar o Haddad e apoiou a, a eleição do Lula, foi muito firme quando o Lula esteve preso em Curitiba, enfim, o Boulos e o PSOL foram solidários. O Lula está retribuindo e o Boulos é tido como um possível herdeiro político do Lula. A gente estava falando hoje, né, o que será do PT pós-Lula. O Haddad é o nome mais forte dentro do PT hoje, pelo trabalho que ele está desenvolvendo, a meu ver, com muita qualidade ali no Ministério da Fazenda, mas o Boulos tem até semelhanças físicas e de história política com o Lula, mas o Boulos não tem uma penetração eleitoral grande na periferia. A Marta tem, né? E o Lula acha importante. A gente se lembra, você é especialista nos dados aí, Zé, o Lula perdeu a eleição para o Bolsonaro no estado de São Paulo, mas ganhou na capital, né? No interior do estado, o bolsonarismo teve um desempenho muito melhor, o Tarcísio ali colheu os votos para derrotar o Haddad, mas os votos da capital foram fundamentais, somados ao do Nordeste e ao que ele conseguiu segurar em Minas Gerais para poder ganhar do Bolsonaro daquele modo apertado. Então a Marta, ela é um fortalecimento do PT, é a tentativa de conquistar uma prefeitura importante, ter uma base sólida por um palanque em 2026. Eu anotei aqui algumas coisas que eu já tinha falado com você. A Marta é importante para enfrentar a extrema-direita, ela é boa nesse debate, né? A extrema-direita ataca ela por muitas das bandeiras históricas que ela defendeu, e é importante tentar melhorar, manter e aumentar o espaço em São Paulo. Então, ter a capital é importante. O Tarcísio de Freitas, governador bolsonarista, do republicano,
apoiando a tentativa de reeleição do Ricardo Nunes, que é do MDB, aqui em São Paulo. É sempre visto, o Tarcísio de Freitas pode ser um candidato a presidente ou não. Bolsonaro está inelegível. Pode, né? Será? Vai cometer o erro que o Dória cometeu, tentar sair, enfrentar o Lula? Muitos dizem que não, que o Kassab já disse para ele que acha que o Lula é um candidato muito forte para concorrer contra ele em 2026. O Tarcísio deveria ficar quieto e tentar uma reeleição, mas não sabe o que vai acontecer. Está se desenhando em São Paulo. Com o Pacheco é uma outra história. A gente viu em 2022 o Romeu Zema, que se reelegeu governador, ele ficou no primeiro turno mais bolsonarista do que ele foi ao longo do governo, tentou se afastar um pouquinho, segurou um pouco a onda ali para não fazer um jogo duplo ali, mas quando ele se reelegeu no primeiro turno, ele correu para abraçar o Bolsonaro, foi para Brasília, e Minas Gerais é um colégio eleitoral fundamental, o segundo maior colégio eleitoral do país. Não foi ultrapassado pela Bahia ainda não, né, Zé? Acho que não. Acho que continua sendo o segundo maior Não, não, colégio não, 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 eleitoral. não, não, não. Minas Tá continuará em bem à segundo frente. lugar por algum tempo ainda. Salvador é que desbancou Belo Horizonte como número de população, eu creio, mas depois a gente checa esse dado. O Uhum. Pacheco é o candidato que Lula quer lançar para o governo de Minas em 2026, né? Quer construir que o PT dê apoio para o Pacheco. O Pacheco é uma figura de centro-direita, é um conservador. A gente tem visto os acenos que ele tem feito ali no Senado, inclusive pautando projetos para diminuir o poder do Supremo Tribunal Federal. Mas estava com o Lula no ato para lembrar os atentados golpistas de 8 de janeiro, tem ajudado o Lula a fazer um certo contraponto com o Lira. O Lira está mais distante, o Lira é um negociador mais duro e mais difícil do que o Rodrigo Pacheco é. Né? As relações do Palácio do Planalto são melhores com o Rodrigo Pacheco do que com o Arthur Lira, apesar do Lula também cultivar as relações com o Arthur Lira. Teve uma reunião hoje em que o Pacheco, que antes estava propenso a devolver uma medida provisória para reonerar a folha de pagamento daqueles 17 setores que o Congresso prorrogou a desoneração, né? Eles cobram o rigor fiscal do Haddad, mas ao mesmo tempo eles querem manter a desoneração deles ali e tal. Não vai devolver a medida provisória, está ganhando tempo, está costurando uma saída, vai esperar o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, voltar. Então, assim, tem uma atitude de compreensão para a governabilidade do Lula melhor. E o Lula acha que é um nome com o qual ele pode construir um palanque mais sólido em Minas Gerais em 2026. Então, o jogo que está dessas articulações é basicamente esse, Zé. Fortalecer dois palanques que são fundamentais em qualquer disputa presidencial. Você pode falar melhor do que eu, como é importante e bem em São Paulo, em Minas Gerais. O Lula tem essa característica, né, Kennedy, de dar muita importância para o vice, principalmente não só nas eleições dele, que ele foi buscar o apoio do Zé Alencar em Minas Gerais, um candidato, né, um vice de Minas Gerais, que era o segundo maior colégio eleitoral, como você já disse, alguém, um empresário, para tentar acabar com o medo que até hoje persiste, outro medo imaginário, né, do Lula esquerdista, comunista, tal. Fez a mesma coisa com a Dilma, né, levando o Temer para ser o vice dela, para ter o apoio do PMDB, e agora está fazendo a mesma coisa em relação à Marta. Eu acho que o movimento em relação ao Rodrigo Pacheco faz sentido, porque, de fato, é um estado fundamental para a eleição, e, em geral, para onde Minas pende, né, a eleição acaba pendendo não por uma relação causal, mas porque a Minas está ali entre o Sudeste, o Nordeste e o Centro-Oeste. Cada região de Minas tem um pedaço do Brasil. Então, era uma boa amostra do Brasil. Faz sentido esse movimento com relação ao Rodrigo Pacheco. Em relação à Marta Suplicy, eu tenho sérias dúvidas, viu, Kennedy? Pelo seguinte, vamos lembrar, ela foi candidata a prefeita em 2016, ela foi eleita lá em 2000, né? Isso. Não conseguiu a reeleição em 2004, tentou de novo em 2016 pelo MDB, já tinha rompido com o PT, né? Ela tinha, vamos lembrar, né? A Marta se elegeu em 2000, não se elegeu em 2004, depois se elegeu senadora em 2010 e foi candidata em 2016 a prefeito pelo PMDB e foi a eleição que o Dória foi eleito no primeiro turno, o Haddad era prefeito, não conseguiu se eleger, ela ficou lá atrás.
Quer dizer, a última vez que a Marta teve uma presença eleitoral importante em São Paulo já faz mais de 20 anos, né? Então, Faz que 20 eleição anos, para... quando ela perdeu para o Serra em 2004. Perdeu ali, mas saiu Exatamente. bem avaliada. Ali ela ainda teve um peso, é verdade. Tem 20 anos. Então, É isso aí. eu tenho sérias dúvidas se ela vai agregar algum voto para o Boulos. Acho, mas isso quem vai dizer para a gente é o Cláudio Couto, que já tá nos assistindo e ainda não começou. Quem me dera Mas poder saber desse tipo eu, de eu- coisa. Aí, olha, o já que tem uma eu palhinha. agora, de qualquer jeito, é coerente com a política do Lula de sempre buscar alianças, de buscar ampliar o seu campo político, por menos que votos que atraia, passa uma imagem de alguém, de uma candidatura que está buscando uma composição ao centro, né? No caso do E ele Boulos, gosta por exemplo. pessoalmente da Marta, viu, Zé? Ele gosta da Marta. A Marta apoiou ele em 2022. Foi importante, até numa reaproximação com a Simone Tebet. A Marta tinha uma visão e tem uma visão muito crítica da Dilma, que coincidia com uma visão que Lula tinha quando a Dilma estava exercendo o poder. Agora já mudou, é Dilminha para cá, Dilminha para lá. Mas ele tem essa relação pessoal boa com a Marta Suplicy. Mas tem essas incógnitas aí mesmo. Tá. Temos que ver e seguir adiante, né? Você Enquanto, quer ler alguns enquanto você comentários pensa. aí? Enquanto você pensa Isso. na sua síntese, eu vou ler alguns comentários aqui. E o Álvaro Coelho Neto está perguntando: o Kennedy, Toledo, qual o novo horário? Tem gente Ainda não aqui. sabemos, estamos testando. Estamos na dúvida, estamos testando aqui, viu? Tem o Mário Rodrigues, diz que mora em Barcelona faz 20 anos, mas que não perde um programa nosso, muito bom. Olha aí. É que, mesmo sem saber o horário, as pessoas não seguem. Né? O Scarface pergunta aqui: e o Lira encontrando o Bolsonaro em Alagoas? Nós corremos riscos. A, Vamos a deixar essa para o Luciana Cláudio Couto. Muniz faz o seguinte comentário: Marta é o novo efeito Alckmin. A lógica é mais ou menos essa. É a Preocupação mesma. com Se o vai vice, entregar tanto são quanto, outros ainda 500. estaremos por ver, né? Isso. E o André Ribeiro dizendo: o Lula usa o vice para conseguir fazer uma ponte com outras áreas da sociedade. Sim, é exatamente isso que ele faz. Kennedy, qual é a sua síntese? Com Marta e Pacheco, Lula quer ter palanques fortes em Minas, EMG e SP para 2026, que aí cabe na 75, nos 75 toques. Entendeu? Com Marta e Tá Pacheco, certo. Lula quer ter palanques fortes em Minas Gerais e São Paulo para 2026. Beleza, a Muito enquete bom. está no ar aí. Por favor, participem lá. Depois a gente vê como é que a enquete ficou, eu falo aqui. Vamos chamar o nosso amigo e nosso colaborador aqui, o cientista político, professor da Fundação